Seja bem-vindo ao canal Family Quiz, um canal com muita diversão para toda a família. Neste vídeo faremos um quiz de uma celebridade. Serão 10 perguntas sobre a vida e carreira do rei do futebol, o Pelé. Aproveite e divirta-se. Se gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E vamos pro vídeo. Primeira pergunta: em qual cidade nasceu Pelé? Três Corações, Minas Gerais; Santos, São Paulo; ou Bauru, São Paulo? Resposta correta: Três Corações, Minas Gerais. Edson Arantes do Nascimento, ou melhor, o Pelé, nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Porém, aos 4 anos de idade, ele e sua família se mudaram para Bauru, em São Paulo. Segunda pergunta: o milésimo gol de Pelé foi marcado na vitória do Santos sobre qual time? Flamengo, Vasco da Gama ou Palmeiras? Resposta correta: Vasco da Gama. A famosa marca do milésimo gol aconteceu em 19 de novembro de 1969, na vitória de 2-1 do Santos sobre o Vasco no Maracanã. Pelé fez de pênalti o tão famoso gol em cima do goleiro Andrade. Terceira pergunta: Pelé é formado em quê? Direito, administração ou educação física? Resposta correta: educação física. Pelé já era o maior jogador do mundo quando entrou na Faculdade de Educação Física, em 1970. Incentivado pela mãe, Dona Celeste, ele se formou pela Unimes, Universidade Metropolitana de Santos. Quarta pergunta: em qual time Pelé jogou fora do Brasil? New York Cosmos, Estados Unidos; Barcelona, Espanha; ou Juventus, Itália? Resposta correta: New York Cosmos, Estados Unidos. Pelé jamais jogou oficialmente por clubes da Europa. Só vestiu de maneira oficial 2 uniformes na carreira: o Santos e o New York Cosmos, dos Estados Unidos, onde ficou entre 1975 e 1977. Quinta pergunta: em quais anos Pelé foi campeão da Copa do Mundo? 1958, 1962 e 1970? 1962, 1966 e 1974? Ou 1958, 1970 e 1978? Resposta correta: 1958, 1962 e 1970. Pelé foi o único jogador de futebol a ganhar 3 Copas do Mundo. Participou de 4 edições e foi campeão em 58, 62 e 70. O rei do futebol finalizou sua carreira em 1977. Sexta pergunta: qual o time que mais sofreu gols de Pelé? Portuguesa, São Paulo ou Corinthians? Resposta correta: Corinthians. O Corinthians era o rival preferido do rei. Foram 50 gols contra o alvinegro. Porém, Pelé também gostava de balançar contra muitos outros times. Confira a lista: Corinthians, 50 gols. Portuguesa e Juventus da Moca, 42 gols. Botafogo de São Paulo, 41 gols. Palmeiras, 32 gols. São Paulo, 31 gols. Sétima pergunta: como surgiu o apelido Pelé? Tinha poucos pelos no corpo? Não conseguia pronunciar o nome Bilé corretamente? Ou derivado de pelota? Resposta correta: não conseguia pronunciar o nome Bilé corretamente. O apelido Pelé nasceu de Bilé, ex-goleiro do Vasco, porque quando pequeno, Edson gostava de ser goleiro,
e toda vez que fazia uma defesa gritava um segura Bilé, que os amigos entendiam como segura Pelé. O detalhe é que no princípio, o menino não gostou nem um pouco do apelido. Oitava pergunta. Qual o time do coração do Pelé quando criança? Vasco da Gama, Santos ou Ituano? Resposta correta, Vasco da Gama. Na infância, Pelé nem sonhava em torcer pelo Santos. Seu time do coração era o Vasco da Gama. Só mais tarde, quando foi contratado pelo Santos é que se tornou um santista roxo. Nona pergunta. Quantos gols Pelé fez em sua carreira? 1.282 gols, 1.011 gols ou 1.385 gols? Resposta correta, 1.282 gols. Com fontes como o acervo oficial do Santos Futebol Clube e o acervo da revista Placar, Pelé marcou nada menos do que 1.282 gols ao longo de sua carreira. Somente com a camisa do Santos, Pelé balançou as redes adversárias 1.091 vezes. Com a seleção brasileira, somando jogos oficiais e amistosos, são 95 tentos. Já no fim de carreira, quando atuou pelo Cosmos, o craque anotou outros 64 gols. Os demais 32 gols que Pelé anotou foram por combinados como a Seleção Paulista, um time misto de Santos e Vasco, Seleção do Exército e Seleção do Sudeste. 10ª pergunta. Com quantos anos Pelé fez seu primeiro gol pela seleção? 15 anos e 10 meses? 16 anos e 9 meses? Ou 17 anos e 7 meses? Resposta correta, 16 anos e 9 meses. Após se destacar jogando pelo combinado Vasco Santos no torneio internacional do Morumbi, Pelé foi convocado pelo técnico Silvio Perillo para a disputa da Copa Roca, atual Superclássico das Américas, torneio disputado entre a seleção brasileira e a seleção argentina em 2 jogos. Pelé estreou pela seleção no primeiro jogo do confronto, em 7 de julho de 1957, no Maracanã, entrando com a camisa número 13 no segundo tempo, substituindo Del Vecchio. Nesta partida, ele marcou seu primeiro gol pelo Brasil aos 16 anos e 9 meses, sendo o jogador mais jovem a realizar tal feito. E aí? Quantas perguntas você acertou? Deixe nos comentários. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. E aproveite para assistir outros vídeos do canal. Encerramos essa diversão em família desejando muita saúde e paz a todos.